Voltei com números. Lembrando que a nossa matéria é a síntese do Antigo Testamento, a gente deu uma introdução, falou de Gênesis, Êxodo e Levítico, né? Não teve como pincelar algumas partes dentro desses livros, como também não vai ter como deixar de dar uma pincelada em alguns assuntos de números. Primeiro vamos entender números, por que o nome números? Porque vai ocorrer dentro de Números, no capítulo 1, Deus manda Moisés fazer um recenseamento, né? O que é isso? É o censo, uma contagem do povo, contar o número do povo por tribo. A única tribo que não é contada é a tribo de Levi, são os levitas, tá? É a única tribo que não, porque eles vão estar trabalhando dentro do tabernáculo. A ordem era até eles armarem e desarmarem, né, quando se locomovessem. Então a tribo de Levi é deixada à parte. Acima de 20 anos, que Deus queria que fosse contado, porque a ideia era montar um grande exército, caso precisasse, como precisou por diversas vezes passar por guerras, aqueles acima de 20 anos já eram tidos como homens, né? Na verdade, se a gente fosse acompanhar a Bíblia, o maior de idade não era com 21, a maior idade era aos 20 anos, né? Se fôssemos seguir a palavra. Claro, não estou aqui para poder mudar as leis, né, do nosso país, nem de lugar nenhum. Então, Deus falou isso porque acima dos 20, ele considerava a pessoa já capacitada, já madura, suficiente para encarar uma guerra, para encarar o inimigo de frente. E já começo já a aula já mexendo com o jovem, porque a aula é para jovem. Será que está acontecendo isso no meio da nossa juventude? Porque, assim, boa parte dos nossos jovens são acima dos 20. Poucos são abaixo dos 20. Será que nós temos jovens corajosos, jovens prontos para a batalha? Será que se hoje o Senhor mandasse contar dentro da casa dele, no meio da juventude, os corajosos, os guerreiros, se explodisse uma guerra, né, espiritualmente falando, será que você, jovem, estaria pronto para essa guerra? Então a gente já começa aprendendo no livro de Números, né, que Deus ele olha pra gente, Deus já não vê mais você, jovem, principalmente os acima de 20 anos como inocente. Deus já te vê capacitado para vencer grandes batalhas. Então chega de ficar de eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei tocar, eu não sei louvar, eu não consigo pregar, e sempre arrumando desculpinha para fazer a obra do Senhor. Né? Na casa de Deus tem espaço para um monte de coisas, tem várias funções, então tem espaço para todo mundo. Então pergunte a Deus qual é a sua chamada, pergunte a Deus em que Ele quer te alistar para que tu possa ser capacitado por Ele fazer a obra. Amém? A gente vai ver também em Números, no capítulo de número 6, a lei de Nazireu, né? É importante também a gente saber que era Nazireu. Vamos lembrar de Sansão, tá? Sansão era Nazireu. Então ele não podia 3 coisas. Primeiro, tocar no corpo. Primeiro, não tomar bebida forte. Vinho, nem pensar. Ele não podia tomar nenhum tipo de bebida forte. Segundo, não podia rapar a cabeça, né? Raspar, tocar no cabelo, cortar, fazer nada na cabeça. E terceiro, não tocar num corpo morto. Era a lei do nazireado, ok? Então, caso eu possa fazer um desafio, não estou dizendo que vai ser um desafio nesse vídeo, não, preste atenção. Caso eu possa fazer um desafio em que consistia a lei do nazireado, o que vocês responderiam? Consistia em se apartar de bebida forte, não rapar a cabeça, né, ou não cortar o cabelo, e não tocar em nenhum cadáver, em nenhum corpo morto, ok? Número 624, a gente vai encontrar uma das bênçãos apostólicas, né, que é utilizada na igreja. Senhor, te abençoe e te guarde, Senhor, faça resplandecer. Então, tá lá em número 624. A partir do 11, vai começar a narrar, e tem até a ver aqui com o propósito, né? Aqui diz que, primeiro, números, denominou-se números porque se registram o censo, né? Ou seja, a contagem, quando Deus manda contar o povo acima de 20 anos. Por isso que o nome do livro é Números. O propósito do livro é narrar o fracasso do homem e a fidelidade de Deus. E esse trabalhozinho, esse fracasso do homem vai começar a partir do capítulo 11.
o povo começa a dar trabalho, aí já começa com Deus consumindo parte do arraial, e Moisés, como sempre, orando, intercedendo várias vezes, em número vocês vão ver. O povo erra, Moisés intercede, Deus aplaca a ira, o furor, né? Deus acalma, né? Aquilo que está fazendo, que está acontecendo. É, a gente vai ter um livro assim muito decepcionante, sabe? Um livro da queda mesmo, do fracasso do homem, né? Por diversas vezes o homem murmurando contra Deus e Deus ali fazendo coisas maravilhosas e eles não valorizando, né? De dia, aparência de nuvem, é, e de noite a aparência era de fogo, e Deus guardava o povo, e a nuvem se movimentava, e ali aquele arraial inteiro ia. E a fidelidade de Deus, mesmo assim, o povo, sabe, dando trabalho, murmurando demais, e Deus pesando a mão. E aí a gente vai falar que Moisés, no próprio capítulo de número 11, ele começa a se sentir cansado. Eu acho que é no 11, sim. Ele se sente cansado, que o povo murmura o tempo inteiro no ouvido dele, ele está sozinho. E é quando Deus chama 70 anciões para ajudar ele, né? E ali ele fica com mais 70. Isso aí tem a ver, a gente vai falar um pouco sobre liderança, né? Não só sobre o Alexandre ou qualquer líder que seja que está encabeçando aí um departamento, como os próprios pastores mesmo, de cada igreja, de cada denominação, de cada campo. Eles se cansam e é por isso que ele conta comigo e com você. Obreiros da casa do Senhor, comigo e com você, jovens. É por isso que quando o pastor pede o apoio, vamos apoiar, ó, o projeto X, vamos lá apoiar. É para ele não se sentir cansado igual Moisés, porque às vezes a obra é cansativa, é exausta, às vezes a obra é com um, com dois, com três, né? Ah, aquele vai ser abençoado, Rose, vai, mas aquele também pode ficar cansado, fadigado e tal. Quem sabe talvez não vai virar também um murmurador. A gente fala tanto do povo de Israel, mas a gente também não é diferente do povo de Israel. Eu mesmo por algumas vezes já me peguei murmurando contra Deus. Ai, Deus, essa pandemia não passa nunca. Ai, Senhor, eu já tô fadigada de ficar em casa. Em outras épocas, a gente já reclamava por alguma situação. Ah, Deus, meu pagamento tá atrasado. Ah, Deus, né? E nós falamos de Israel, mas a gente age como Israel várias vezes. Em várias situações da nossa vida, a gente não é diferente de Israel. Então, vamos começar a rever os nossos conceitos, porque Deus ele é fiel, porque Deus é bom, porque Deus hoje em dia ele não consome mais como ele consumia no passado. Ele não abre mais a terra e traga como ele fez no passado. Aí a gente vai encontrar isso também relatado em Números, capítulo de número. Peraí, depois de falar da rebelião, vamos seguir aqui a minha ordem aqui. A partir do 11 a gente vai ver, né? Deus pedindo, Moisés cansado, pede, Deus manda 70. Ali a gente vai ver a rebelião também dos irmãos de Moisés. Inveja, ciúme, né? E ficaram meio brocochô lá batendo boca com Moisés. Aborreceram com Moisés por causa da mulher coxita, né? Não concordaram, né, com aquela união e tal, e se metendo na vida de Moisés. E Deus ali resolveu tomar partido de Moisés e fez Miriam ficar leprosa. Já conhecemos a história. Moisés intercedeu, mas Deus falou quis cumprir a lei. É 7 dias, então ela vai ficar 7 dias, né, cumprindo ali o momento dela de separada pela, na cadeirinha do pensamento, digamos assim. Deus colocou Miriam. Aí, seguindo, a gente vai ver no capítulo 13 os espias vão lá espiar a terra, né, Canaã, volta para dar o pronto, para dar informação para Moisés, mas voltam com aquela cara de derrotado. Olha, a terra é boa, Moisés, manda leite e mel, a terra é maravilhosa, é frutífera, é próspera, mas olha, a terra, ela é fortificada por gigantes. A gente não pode com eles, a gente não vai conseguir. E aquele povo, diz a palavra que eles morreram. E só quem ficou para herdar a terra foi Josué e Caleb. A promessa seria Moisés, Josué e Caleb. A gente vai falar daqui a pouquinho porque que Moisés perdeu aí essa bênção de herdar a terra prometida também. Josué e Caleb foram os que perseveraram na fé. E a gente já começa também a aprender com esses homens, né? Ainda que aos nossos olhos, xarabandará subcantarás, aquilo que aos nossos olhos está impossível. Eu não sei se você está com algum parente com Covid-19, eu tenho,
né, conhecidos próximos. Eu tenho parente da parente, né? E talvez você também está passando uma situação ou sofrendo com algum tipo de doença, talvez não na carne, mas na alma, que você não vê solução, ou tem aquele filho, aquela filha que dá trabalho, né? Agora falando com o jovem, retratando a jovem, aquele desejo, caraca, já fiz várias vezes o Enem, não consigo passar, tá difícil passar nos meus estudos, faculdade tá difícil, eu não sei como é que vai ser meu futuro, tá difícil a porta de emprego, tá difícil as oportunidades surgirem para mim, parece que eu nunca vou casar, parece que a Rebeca nunca vai chegar, que o Isaac tá escondido em algum canto, que só Deus sabe quando vai vir na minha vida. Então, assim, você que se encontra desesperançoso, você está agindo igual o povo de Israel, está agindo igual aqueles espias que vão, né? Observa, pensa além, ainda que você olhe. Esses são os gigantes. Quando você diz assim, caraca, eu não vou conseguir passar com a melhor nota no Enem para conseguir minha faculdade. Poxa, aquela jovem ali. Eu sinto que ela é para mim, a gente tem tudo a ver, mas eu não tenho coragem de chegar até ela, de fazer a corte, né? De chamar ela para tomar um sorvete, trocar alguma palavra com ela, e aquilo parece impossível aos olhos do jovem. Ou o contrário, né? A jovem tá vendo naquele jovem, não, é um menino de Deus, se dedica na obra do Senhor, mas eu não tenho coragem de chegar até ele, né? Eu fico sem jeito, eu fico, né? E às vezes aquilo, isso é um gigante, são gigantes que se deparam, que ficam fronte a gente, ficam diante de nós. E a gente olha para esses gigantes e a gente pensa que a gente não vai conseguir ultrapassar eles. E como Deus está vendo quando a gente usa essas palavras? Então que fique para sua reflexão, jovem. Não olhe o tamanho do gigante. Olhe o tamanho do seu Deus.